Pronto. Então, agora sim, a gente vai começar oficialmente essa Masterclass de volta para si. Você é o chamado. Por que esse nome? Porque eu vou apresentar para vocês o meu curso, que é um curso de desenvolvimento espiritual, que tem como objetivo fazer quem assiste, né, quem acompanha o curso, a se conectar mais consigo mesmo, e estando mais alinhado consigo mesmo, se conectar com Deus, se conectar com o seu propósito de vida, se conectar com uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. O curso ele vai vir com umas teorias e práticas que auxiliam a gente nesse processo de autoconexão e conexão com Deus, de nos ouvir, de nos entender melhor. Mas, para eu chegar no despertar da alma, que é o curso, eu passei por alguns processos na minha vida, né? No amanheci um belo dia e falei, nossa, eu vou fazer um curso que chama Despertar da Alma. Ele é um resultado, na verdade, da minha história de vida. Resumidamente, né, que eu não vou ficar aqui falando da minha vida para vocês, muita coisa, eu sempre sofri da doença chamada depressão, desde a juventude, desde a adolescência. E teve momentos que essa doença ela me pegou mais forte do que em outros momentos. Foi muito complicado, passei por muitos processos. E entre tantos tratamentos que eu fiz, eu encontrei resolução em 2 lugares. Dentro da espiritualidade, e eu vou explicar para vocês aqui o que eu quero dizer com espiritualidade, e dentro de terapias integrativas que me deram ferramentas para eu olhar para mim com um olhar menos julgador, com um olhar menos avaliativo e mais acolhedor, mais amoroso. E depois, agora, mais recentemente, o desenvolvimento pessoal. Começa com a espiritualidade. O que eu quero dizer com espiritualidade? Espiritualidade, no meu entendimento que eu quero trazer para vocês, e é o que eu explico no curso, não se restringe a uma religião, mas sim a você se conectar com o divino, se conectar com o nosso Criador, porque somos criaturas de um Criador, ele nos fez. E religião é criação de nós, criatura. Mas a espiritualidade, o viver a espiritualidade, essa proteção, esse cuidado, esse propósito que é colocado na nossa vida, é criação divina. Então, o meu propósito no curso é a gente vivenciar a espiritualidade num estado mais puro do que dentro de uma religião específica. Na minha busca de me encontrar, eu conheci muitas religiões. Eu fui criada na religião católica, né, tradicional, fiz todos os dogmas bonitinhos lá. Nunca me encontrei na católica. Eu frequentei igreja evangélica, eu já fui em centro de umbanda, eu também já trabalhei no espiritismo kardecista, para ficar fácil de entender. Eu já estudei um pouco de hinduísmo, questão de esoterismo, várias coisas. E todas essas religiões que eu estou citando para vocês, elas são extremamente válidas, extremamente necessárias, desde que vividas de uma forma saudável, e todas elas se encontram num ponto que eu acho que é o principal e que é o que Deus quer da gente. Nos amarmos profundamente, nos respeitarmos profundamente, e daí sim conseguir amar o próximo, que é o mandamento dele, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Deus nos dá esse mandamento. Se eu não me amo, eu vou amar o próximo de que jeito? O primeiro amor sou eu. Para eu conseguir amar o outro, eu tenho que me amar. Não tem como. Quando eu faço esse propósito de amar o outro sem me amar,
eu estou me doando de uma maneira errada, eu estou me doando para o outro de uma maneira não saudável, que vai me deixar mais desconectada de mim, que vai me deixar mais doente ainda, e que vai chegar uma hora que eu não vou dar conta de estar ali ajudando o outro. Vou estar tão despedaçada, tão faltando pedaços de mim, que eu não vou estar ajudando ninguém. Dentro dos meus processos de recaídas de depressão, eu já tentei me matar, e teve um ponto que foi crucial, que foi quando uma pessoa que eu amava muito, que eu amo ainda, porque para mim a vida continua, desencarnou, morreu. Ele foi assassinado brutalmente. Foi uma perda repentina e eu não aceitava essa morte. E eu comecei a morrer em vida, porque eu não aceitava que aquela pessoa tinha morrido e não queria mais viver, porque ele, na minha concepção, naquele momento, ele era a única pessoa que me entendia, que me acolhia, que sabia o que eu sentia, sem eu precisar falar. E a minha mãe, que foi uma pessoa que nunca desistiu de mim, principalmente nos momentos que eu desisti de mim, a minha mãe, né, nunca desistiu de mim, ela me levou até um lugar que eu já tinha ido em outras vezes. Já sem esperança, do tipo, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço para a Brenda voltar a viver. Tomava remédio, fazia terapia, mas não voltava. E aí, nesse lugar, deitada no colo dela, eu estava tão... só chorava, né? Eu não queria viver mais. Uma pessoa se aproximou de mim nesse lugar, nessa casa, falou, olha, você recebeu uma mensagem. E eu nem tinha pedido nada para ninguém. E aí, quando veio uma carta, foi a carta de um espírito, de um mentor espiritual, me dando notícias daquela pessoa que tinha falecido, mas, acima de tudo, me convidando a viver. Precisava voltar a viver, porque a minha história continuava. Eu tinha muitas coisas para realizar. E quando eu li essa carta, coisas que outras pessoas já tinham me falado, não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas naquele lugar, naquele momento, aquilo me tocou de uma maneira diferente. Eu falei, tá, será que vale a pena? Eu vou tentar mais um pouquinho. E eu tomei essa escolha de tentar mais um pouquinho. Mas eu não queria ficar presa a lugar nenhum, eu não queria ficar presa a nenhuma religião. Então, eu fui estudar a espiritualidade no sentido mais amplo. Eu fui entender as coisas que aconteciam comigo, também no campo da alma, porque nós não somos só físico, nós temos a nossa alma, e é ela que nos comanda, e é ela que nos determina o que nós fazemos, o que nós não fazemos. E eu não estava olhando para a minha alma. Eu só olhava para o meu corpo, mexia de remédio, fazia umas terapias de psicólogo, que foram todas muito válidas, mas a minha alma estava esquecida. E eu nem sabia que estava, né? Quando eu faço esse reencontro espiritual, eu falo, poxa, a minha alma está esquecida. E aí que eu começo a voltar a viver. Eu começo a me reconectar comigo e automaticamente eu me reconecto com Deus. Porque a gente não fala que os nossos filhos são a melhor parte nossa. A gente não fala que tem muito de nós nos nossos filhos. Quem é o nosso maior pai? Deus. Então, quando eu cuido de mim, eu estou cuidando da parte de Deus que vive em mim. E ele fica muito feliz com isso. E ele vai proporcionando muitas oportunidades para que a gente só vai crescendo mais. Então, quando a gente se coloca no movimento, é que o caminho aparece. Enquanto a gente fica parado esperando o caminho, ele não vai surgir. Mas quando a gente dá um passo depois do outro, é aí que o caminho vem. E eu, muito lentamente, muito desconfiada, muito insegura, eu me coloquei no caminho. Foram anos nessa reconexão espiritual. Nesses processos, eu fui aprendendo muitas coisas, vivendo novas coisas. E aí que eu criei, a partir de tudo isso que eu vivi, eu criei um método. Um método que nos auxilia a nos conectar conosco, primeiramente,
e com essa essência de Deus que está aqui vivendo em nós, e automaticamente a gente se conectar com milhões de outras coisas, inclusive com o nosso propósito de vida. Hoje em dia é muito comum, e eu escuto muito isso quando chega paciente para mim, que a pessoa, a mulher, né, está cansada. Você está cansada de quê, querida? Estou cansada da vida, minha vida não tem sentido, eu trabalho, eu cuido de filho, eu cuido de marido, se a pessoa é casada, mas não dá, não aguento mais, ou a pessoa não tem filho, não tem marido, mas a vida também parece que é aquela vida de sempre, não muda nada, e, nossa, é uma falta de quê? De propósito. Quando a gente não tem um propósito, a gente não tem um porquê de estar aqui, a gente não vê graça de viver. E a gente começa a viver no automático. O famoso viver no automático. O que é isso? É o que eu estava vivendo antes também, que eu acordo, cumpro as minhas tarefas, que são esperadas que eu cumpra, e fico cansada, porque não tenho prazer de fazer, e vou dormir de novo. E aí amanhã vai ser a mesma coisa. E no outro dia, e no outro dia, e os anos e os meses passam, os anos passam, e aquela vida morna, né? Tem a Dani e a Tati estavam na mentoria comigo, a gente assistiu um filme que uma mulher pergunta para a outra, como é que está a sua vida, como é que ela fala, na conexão com Deus. É uma vida morna. E aí a mulher vai e serve um café morno para a outra. Aí a mulher cospe o café, que trem ruim. Gente, a vida morna é muito ruim. É horrível viver de forma morna. A gente tem que viver no quente, a gente tem que viver no máximo. E nós estamos aqui para viver no máximo. Todos temos o direito de vivermos no máximo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ir atrás de viver o máximo. As coisas não chegam de presente para a gente. A gente tem que fazer a nossa parte, que o resto chega. Deus fala isso. Eu te ajudarei, faça a tua parte. E eu muito lentamente fui fazendo a minha parte, estou fazendo a minha parte, vou continuar fazendo. A gente faz a nossa parte para sempre. Desde que nós estivemos vivos, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, viver essa vida no automático não é de Deus. Viver essa vida no automático não é bom, não é saudável para a gente. A gente tem que viver bem. A gente tem que estar disponível para as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam. A gente tem que estar disponível para a gente. A gente tem que estar disponível para nossas vitórias que estão querendo chegar e às vezes a gente não permite, com esse cansaço, com esse desânimo, com essa desconexão imensa que a gente vive. Quando a gente começa a se conectar, coisas pequenas vão acontecendo e quando você olha para o todo, aquele tanto de coisa pequena, vira um tanto de coisa, vira uma coisa muito imensa. Quando eu comecei a me reconectar, eu fui chamada para um concurso público que eu tinha feito anos antes e eu nem lembrava que eu tinha feito. E eu fui chamada para trabalhar na área. Trabalhei, foi válido demais para mim o tempo que eu fiquei lá, mas escolhi sair depois, pedir exoneração, porque eu ainda não tinha me encontrado. E fui em busca de novas coisas. Em cada passo que eu dava, eu ia aproximando mais do meu propósito. Através de terapias integrativas. As terapias integrativas me ajudam muito. E a minha conexão com Deus. E aí eu criei o Despertar da Alma, através de quê? Eu não queria ficar presa a casas espíritas, ou igreja, ou templo, nada. Apesar que é importante a gente ter esse lugar. Mas eu entendi que nós somos o nosso próprio templo também. E nós sendo o nosso próprio templo, nós podemos fazer a nossa conexão a partir de nós mesmos. E eu percebi que quando eu fazia esse movimento de vou me conectar aqui com a espiritualidade, vou relaxar, vou ouvir, eu ouvia a mim primeiro. E aí eu comecei a me entender mais, a entender como eu funcionava, como eu pensava. E aí eu fui entender o que eu precisava fazer para eu mudar de vez,
para eu melhorar a minha vida de vez. Então, no Despertar da Alma, eu vou explicando com muitos detalhes o que é espiritualidade na prática, viver a espiritualidade na prática. A espiritualidade não é uma coisa externa, é uma coisa que está dentro de você, é a energia que nos envolve, que nós somos de energia, nós somos energia. Então, aí no Despertar da Alma, eu vou explicando como cuidar dessa energia, primeiramente em nós, depois no externo, no ambiente que a gente vive, na nossa casa, na nossa vida no geral. Eu convido vocês a fazerem práticas mesmo de reconexão. Então, tem meditação guiada, tem falas, eu faço reflexões profundas durante o curso. E a prática é como me conectar também com Deus. Então, eu vou fazendo convites e vou apresentando várias possibilidades de como se conectar com Deus, sem estar atrelado necessariamente a uma religião, mas sim a uma religiosidade. Qual que é a diferença? Religião é o que o homem criou para se conectar com Deus. Criou a Igreja Católica, o cristianismo, aí vem a Igreja Católica. Tá bom, Dani, obrigada. Qualquer coisa você fala aqui também. Aí vem o cristianismo, ele cria a Igreja Católica, aí vem o protestantismo, aí vem tantas... E antes disso já existiam as outras formas de se conectar com Deus, que tinham as outras culturas. Eu vou e pego um pouquinho de várias coisas e faço um misto só. Então, nas minhas propostas de conexão com Deus, vocês vão ver que eu vou falar de vela, eu vou falar de terço, eu vou falar de Bíblia, eu vou falar de Evangelho, eu vou falar de guia, eu vou falar de cristal, eu vou falar de incenso, eu vou falar de banho de ervas, e eu vou falar de chá, porque tudo isso que eu estou citando aqui para vocês são ferramentas que nos conectam conosco e com Deus. Brenda, como é que uma Bíblia vai me conectar comigo? Quando você para ler a palavra de Deus, você está se silenciando para poder ler a palavra dele. E Deus fala com você durante a leitura da palavra, na Bíblia, no Evangelho ou em outro livro. Ele fala com você e você tem que parar para eu escutar. Quando você para, você vai refletir. Quando você reflete, você está se escutando. É uma forma de você se conectar com você também. Não é só você parar, ficar sentada e zen. Você, ao ler a palavra, você também está se conectando. Você está se ouvindo, porque a resposta primeiro ela vem de dentro. A gente vai ler algo que vai ser uma ferramenta para nos conectar, para nos fazer parar. Mas a resposta ela vem daqui, da gente. Mas não é só isso que tem lá no curso. Eu explico o que é espiritualidade de uma maneira mais intensa do que eu estou falando aqui. Eu explico cada objeto desse que eu falei para vocês, que eu chamo no método de objetos de conexão, porque eu acredito que a gente, estando aqui na carne, a gente é muito suscetível a distrações. Então, se eu me proponho a ter um momento de conexão interna e um momento de conexão com a espiritualidade, e só sento no lugar e fico lá assim, bem, vou pensar aqui no meu interior. Qual é a chance que você vai ter de realmente se ouvir? Seu pensamento vai fugir, gente. O pensamento foge muito rápido. Então, a ideia do objeto de conexão é facilitar a conexão. Então, se você pega um texto, se você pega uma jamapala, vocês conhecem jamapala? É aquele cordão que o pessoal usa para fazer... É do hinduísmo, o pessoal usa para fazer meditação. Ele parece um texto católico. Texto católico, acho que vocês devem ter mais familiaridade. Ele parece o texto, só que ele tem mais contas, tem mais bolinhas. Acho que são 180 bolinhas, se eu não me engano. Agora eu esqueci. O pessoal vai contando aquilo para se firmar na meditação, para não se perder, para facilitar na meditação.
Então, eu falo da Jamapala também. Então, assim, são coisas que nos ajudam a ficar mais aqui e agora, sem deixar o pensamento fugir para o que não precisa, e para ajudar a gente a ficar no aqui e agora, para entender o que é a resposta que está vindo, o que Deus está falando, ou mais, o que eu estou falando para mim mesmo. É nesses momentos que as respostas mais profundas aparecem para a gente. Acredite nisso. E os banhos, por exemplo, de ervas que eu cito, os chás para tomar, eles são, hoje em dia, cientificamente, meu Deus, faltou a palavra, cientificamente que fala, não é? Me ajuda, gente. Não, cientificamente? Cientificamente? Tá bom, tá estranha essa palavra. Cientificamente falando, já provou-se em testes de laboratório que as plantas, elas têm campos energéticos. E como eu falei aqui para vocês, somos todos energia. Então, as energias das ervas, elas trabalham com o nosso campo energético. Então, quando eu tomo um chá intencionalmente, tudo é intenção. Quando eu tomo um chá intencionalmente, eu tomo um banho intencionalmente, aquela erva ela vai atuar no meu campo energético, vai me auxiliar naquilo que eu estou querendo, estou precisando. Então, é ciência e fé, entende? Quando você toma um banho, um chá, você está juntando ali a ciência que comprova os benefícios das ervas para a nossa melhora e também a nossa fé, que intenciona aquilo, pede aquilo para a erva, e aí vai atuar no meu campo áurico, no meu campo energético. Isso é validado, já foi validado. Eu faço uso disso, eu uso isso nas minhas filhas, e eu sempre indico para quem se consulta comigo nas minhas terapias. E quem consulta sabe que faz diferença. Então, gente, eu falei para vocês que tudo é movimento, né? A gente tem que começar a se movimentar. Em todos os meus processos terapêuticos, meus atendimentos, seja o que for, eu sempre gosto de tirar a mensagem desse oráculo aqui, ó. Chama Oráculo do Pão. Ele foi feito por uma mulher que é benzedeira, não é a palavra, mas é uma mulher voltada para essas questões. E ele sempre vem com uma mensagem para poder fazer uma reflexão e tal. Vocês desculpem o barulho das meninas, tá, gente? Porque eu peço o pai para dar uma segurada, mas é difícil. Eu abri uma carta para esse momento da Masterclass. E a carta que saiu. Aparecendo? Ação. A ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos, partir e realizar. Tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Eu tirei antes de ligar a câmera, para vocês terem uma noção. Para vocês verem como tudo é energia. É mais que comprovado. A carta aleatória é um tanto de carta. Eu embaralho e vou e tiro uma para aquele momento. Peço um aconselhamento para aquele momento. Mas eu sei que não é simplesmente, às vezes a gente quer, mas a gente não consegue. Parece que tem algumas travas na gente, né? Que não deixa a gente se conectar, que fica atrapalhando a gente. Então, eu quero fazer um convite para vocês agora, para a gente tentar entender o que pode estar atrapalhando a vocês se conectarem de verdade com vocês mesmas e com o divino. Eu quero que vocês fechem os olhos. Respira fundo pelo nariz devagarinho. Solta pela boca. Puxa de novo pelo nariz. Solta pela boca. Puxa de novo pelo nariz. Solta pela boca.
Eu quero que vocês deixem vir um pensamento que vai se formar em uma palavra, sem julgamento, sem ficar pensando demais. Pense numa palavra, deixa ela vir. Quem tiver com papel, escreve essa palavra no papel quando se sentir preparado. Todo mundo fez aí? Sim. Vocês querem compartilhar no chat o que veio? Sim. Ai, meu Deus. Meninas, vai para lá, por favor. Medo. Paty, você quer compartilhar? Sim. O Brendo, o meu foi amor. Eu não consigo escrever nesses trem, não sei mexer muito com rede social. Olha, a Tati também foi amor, que interessante. Interessante. Muito bom. A Deise está trabalhando, não sei se ela vai conseguir compartilhar com a gente. Olha só, essa palavra que veio foi o que hoje está impedindo vocês de se conectarem mais. O medo, eu acho que eu não preciso explicar muito. É medo de si, é medo do que vai encontrar no depois. Se eu me conectar demais, como é que vai ser depois? Isso tudo no inconsciente, né, gente? Não é aqui no consciente, óbvio, não. Agora, o amor, Brenda, por que o amor vai me impedir de me conectar? Porque é aquele amor que, na verdade, é um apego. É um apego ao que eu já tenho aqui agora. Eu tenho medo. No fim, é um amor que tem medo de, se eu me conectar, eu vou descobrir tanta coisa de mim, eu não quero, não. Eu prefiro me amar do jeito que eu tô aqui, superficial, é mais fácil. Porque quando a gente se conecta com a gente, nós vamos ver as nossas sombras. Aquilo que não é tão bonito. E é justamente isso que a gente tem que pegar, olhar, colher. Isso faz parte de mim e amar essa parte de mim também. Nós temos muitas dificuldades de amar o que não é perfeito na gente. Ah, eu sou muito impaciente, eu sou muito exigente, eu sou muito faladeira, eu sou muito nervosa, sei lá. E aí, eu não quero nem olhar para isso, porque isso é tão... Eu acho isso tão ruim que eu não olho para isso. E aí, quando eu não olho para isso, meninas, por favor, quando eu não olho para isso, eu acabo tirando pedaços de mim mesma. Eu rejeito pedaços de mim mesma. E se eu rejeito pedaços de mim mesma, eu estou me deixando de estar inteira. E uma pessoa que não é inteira, ela não faz nada direito. Por isso que é importante nós olharmos também as nossas sombras com amor, sem medo. Porque as nossas sombras, elas também nos constituem quem somos. Vocês estão vendo que tem, atrás de mim tem sombra? É porque tem luz. As duas coisas coexistem. Uma existe por causa da outra também. Você já imagina um quarto muito escuro, só a plena escuridão. Se eu acender um fósforo, aquilo já vai ser muita luz. Mas só é muita luz por causa da escuridão. Vocês conseguem entender que uma coisa está interligada à outra e depende da outra? Então, a gente tem que acolher as nossas escuridões, tratá-las com amor.
Amar o que está aqui por fora, aparentemente muito bom, é fácil. Então, esse amor que é muito fácil, ele não deixa eu me conectar realmente comigo mesmo. Então, para vocês que saíram, as duas, né, veio o amor, para a Dani veio o medo, eu quero convidar vocês a tentarem se libertar disso. Mesmo com medo, mesmo esse amor que parece que é o suficiente, deixa eu me conectar comigo mesma. Deixa eu me ouvir, deixa eu me acolher de fato. Porque a partir disso, a verdadeira pessoa que você é, ela começa a vir com as sombras e com a luz. Seja bem-vinda de volta, Dani. É muito bom. Viu? Vocês não demoraram o quê? Nem 2 minutos para fechar o olho, respirar e vir uma palavra para vocês? Isso é conexão. Isso já é uma conexão com você. Quem trouxe a palavra não fui eu. Foram vocês. A dificuldade de se conectar é aquela mente muito turbulenta, Edna. É aquela mente que está pensando o tempo todo em várias coisas. E isso é fuga também, porque eu não quero parar para me ouvir. Eu não quero me escutar. Isso é sintoma. Isso não é o problema. E se é sintoma, é tratável. A gente pode cuidar disso. Com esforço, com a gente se colocar a fazer, como eu falei, a ação. Ficar só falando assim, eu não me conecto porque minha cabeça fica só na agitação, então tá. Não, então tá não, vamos parar, vamos nos educar. Tudo é treino, vamos treinar. No primeiro momento, sem ter uma guia, eu não vou conseguir meditar, então eu vou pegar a meditação guiada todos os dias e vou fazer. É uma das coisas que eu ensino no curso, é essa prática. Lá eu explico direitinho como fazer um compromisso consigo mesmo de ter esse momento, de se ouvir, de se conectar, de descansar a mente. Tem meditação guiada, inclusive, no curso. Eu faço uma meditação guiada lá, que pode ser utilizada várias vezes no decorrer do curso, que é justamente para começar a educar, a treinar a nós mesmos e a nossa mente a essa conexão mais profunda. Através de meditação a gente consegue. Porque eu acredito que não dá mais para a gente viver nessa vida exausta, nessa vida que a gente sabe que está desconectada, que já não dá mais para viver assim. E a gente precisa tomar uma atitude. E a atitude é escolher algo que vai me fazer bem. E o que vai me fazer bem acima de qualquer coisa é eu me conhecer. Eu saber o que faz sentido para mim, o que faz bem para mim e o que não faz bem para mim. O que eu concordo, o que eu não concordo. Não que a minha família acha certo, não que meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa acha certo, meu filho, minha filha. É o que eu acho certo. Eu acho certo eu rezar um terço todo dia. Se isso te faz se conectar, ótimo. Mas meu marido é evangélico. Mas quem está se conectando é você, não é seu marido. Se é assim que você encontrou a forma, use essa forma a seu favor. Mas você só vai saber qual forma vai ser boa para você se você ir em busca de descobrir, que é se conectando, que é olhando para si mesmo, que é se ouvindo. Esse método que eu criei chama encantar-se. Por que ele chama encantar-se? Porque é isso, é você se encantar com você, se encantar com a sua vida, se encantar com o que a criação de Deus é. Se encantar. Mesmo na dor, mesmo na dificuldade, mesmo na sombra, é você se encantar. Por isso que ele chama encantar-se. O encantar-se, dentro do encantar-se, você tem ali no curso ferramentas para se conectar, ferramentas para se ouvir, ferramentas para se entender,
Ferramentas práticas para você vivenciar essa conexão todos os dias da sua vida. Não é só uma vez na semana, uma vez no mês, todos os dias. Lá também eu auxilio você a criar um lugar que você se sinta segura para fazer essa conexão. Como que vai ser esse lugar? Ah, ele precisa de muita coisa? Não, ele não precisa de muita coisa. Ele precisa da sua presença. Esse é o principal. Mas lá no curso eu vou explicando com mais detalhes o que precisa, não é o que precisa, mas o que é indicado, que vai auxiliar você nesse momento de conexão e que vai fazer a diferença. E agora, eu quero que mais uma vez vocês fechem os olhos, respirem fundo, bem devagar. E mais uma vez deixe uma palavra vir na mente de vocês. Eu quero que vocês me falem, pode ser no chat ou liga o microfone. Quando vem essa palavra, qual a emoção que está conectada a ela? Eu acho que, não sei, eu não quero pesar o clima, mas me veio a palavra desânimo e o sentimento de frustração. Não tem nada a ver isso de pesar clima, não. Isso aqui é a verdade. Verdade é a verdade. Não tem nada de pesar clima, tá tranquilo. Faz muito sentido você falar desânimo e frustração. Uma coisa está super atrelada à outra, inclusive. O desânimo não te permite fazer coisas que você quer fazer, e aí isso vai te frustrar, né? Então, tem tudo a ver. A Edna falou paciência, a Tati falou desafio. Perfeito. Estou anotando aqui para eu falar para cada um, tá? Eu não me esqueci. Por favor, meninas, vamos ficar lá, por favor? Então, vamos lá. Paciência. Qual que foi o sentimento que veio quando você pensou em paciência? O que veio para você, Edna? Tem que ter uma emoção, um sentimento. Tristeza? Paciência te trouxe um sentimento de tristeza. Daniele, pacífico, você falou direção. Qual foi a emoção que vem para você? Desânimo. Direção, desânimo. A Tati colocou vibração. Como é que é essa vibração, Tati? Você pode explicar? Como que eu posso falar? Expectativa para algo novo. Luz, é aquela vibração boa. Você está numa vibe boa mesmo, entendeu? Não sei a palavra. Deixa eu pensar na. Eu acho que é porque eu acabei de sair de uma reunião que foi muito produtiva, então eu estou nessa áurea, sabe? De vibração. Então, veio, acho que, em cima disso. Olha só. Essa dinâmica agora, só um minutinho, gente, por favor.
Não, eu desliguei aqui um minutinho para poder ver se as meninas me davam licença aqui para eu continuar sem elas estarem fazendo tanto barulho aqui. Acaba que desconcentra a gente. Então, vamos lá. Essa dinâmica foi aquilo que a gente precisa olhar para a gente deixar ir embora para a gente poder fazer a nossa conexão. No caso da Tati, olha como é que essa questão de energia ela é fundamental. Ela está numa vibração tão mais alta, ela veio de um encontro tão bom que aumentou a vibração dela, que quando ela olha para dentro, ela só vê isso. Então, Tati, no seu caso, desafie essa emoção dessa energia alta, você não vai descartar de jeito nenhum, você pega ela e abraça ela cada vez mais para manter a sua vibração. Desafio porque é um desafio a gente se conectar. Mas se a gente está com essa energia alta, a gente vence com mais facilidade o desafio. Então, da Tati, assim, não tem nem o que falar, tá super ok. E o desafio é manter essa energia alta. E aí a gente mantém se alimentando nessa conexão com Deus, nessa conexão com a gente mesmo. Esse momento particular com a gente mesmo, ele faz muita diferença no nosso dia a dia. É importante a gente ter. A gente vai agora, próximo que apareceu foi paciência, que foi a Edna falou primeiro, que está atrelado à tristeza. A tristeza e a paciência, assim como o desânimo e a frustração, eles têm muita relação. Por quê? No caso da paciência, no caso da Edna, eu vejo como falta da paciência. Para parar, porque ela já tinha falado ali na frente que ela não consegue se conectar, que a cabeça é muito agitada. Então, a falta de paciência, ela não te deixa fazer as coisas direito também, te deixa muito ansiosa. E aí que vem a tristeza, porque as coisas não acontecem no tempo que eu quero, ou as coisas não acontecem como eu quero, ou eu não consigo fazer as coisas do jeito que eu gostaria, porque eu não tenho paciência também de parar para fazer direito. Isso tudo são sentimentos negativos, que nos atrapalham também na nossa conexão. E é engraçado que atrapalha, mas para a gente conseguir se libertar é só através da conexão. E aí é o que a palavra que a Tati trouxe é desafio. Desafia-se. Poxa, para de falar, é difícil, eu não consigo, eu não sei. Consegue, desafia-se a fazer. Ação, gente, igual saiu aqui na carta. Ação. Se coloca no movimento. Faz. A primeira vez não vai ser perfeita, não vai ficar me conectei, nossa, vi cisnes brilhando, ouvi tudo. Não vai. Mas já vai te dar uma acalmada. Eu tenho certeza que na hora que eu terminar essa masterclass, que nós vamos fazendo essas respirações aqui, ainda tem mais umas, vocês não vão sair do jeito que vocês chegaram aqui. Só de ter parado esses minutinhos aqui comigo, para se ouvir, para se sentir, para se perceber. Se isso aqui já vai fazer uma diferença, imagina você fazendo isso com um compromisso na sua vida. Todo dia, ou se não todo dia não dá, Brenda, é muito longe da minha realidade, 2 vezes na semana, o que for possível, mas fazendo, tendo esse compromisso. Faz muita diferença. Então, a falta da paciência junto com a tristeza faz sentido, porque é uma tristeza de não fazer, que tem muito a ver com o que a Dani trouxe do desânimo e da frustração. O desânimo é dessa alma cansada. Ela fica desanimada, ela fica sem vontade. Como é que combate isso? Dando atenção para a alma. Olhando para ela. Quando a gente está doente, a gente não vai no médico, não toma um remédio para cuidar da doença, a gente está olhando para a doença e tratando dela. Esse desânimo é um sintoma de uma alma que está adoecida, que está cansada, que está exausta. Por quê? Ela não está sendo vista, ela não está sendo olhada, ela não está sendo cuidada. E aí a alma fica exausta, você fica desanimado, você fica sem energia. Sem energia para nada. Aí fica nessa canseira. Por isso que tem que parar e olhar para a alma. E é isso que o despertar da alma chama, não é à toa.
É você olhar para sua alma, despertar para ela. Porque quem vai despertar é você para sua alma. A sua alma já está desperta, ela está lá, só esperando você. Minha filha, estou aqui, olha para nós aqui, vamos viver a nossa vida. E você, não, estou cansada. É sintoma, desânimo é sintoma. E aí a frustração é automática. Você não faz, você fica frustrado. E aí fica nesse ciclo vicioso, parece uma cobra atrás do rabo, né? Tô frustrada, aí me dá desânimo, mas eu tô desânimo, aí eu fico frustrada porque eu não faço, aí eu fico cansada, dizendo, aí vamos parar. Vamos quebrar o ciclo. Exige esforço. As coisas não são assim, resolveu. Tem que ter um mínimo de esforço, que é pegar, às vezes, 2 minutos do seu dia, vou respirar, vou ouvir. Esse tipo de prática que eu estou fazendo com vocês podem fazer todos os dias. Respira. Qual a primeira palavra que vem? Sei lá, luz. Tá, porque aí, depois que veio, aí você vai começar, não é julgar a palavra, você vai começar a refletir, mas por que eu pensei em luz? O que isso quer dizer para mim no meu atual momento? Você mesmo vai começando a se refletir. E isso é uma autoescuta. Isso é deixar o ego trazer algo para fora. Você escrever, a escrita ela é importante para o seu cérebro entender que está existindo um exercício ali. E aí você refletir. Façam isso todos os dias, gente. Não dá 3 minutos na sua vida, eu tenho certeza que vocês têm 3 minutos. Todo mundo, por mais ocupado que seja na hora do banho, você está tomando banho. Deixa eu pensar, deixa eu ver o que vem hoje para mim. Veio flor. Não, flor? Que flor, gente? Não é para julgar, é para refletir. Tá, já falei, a Dani Pacífico trouxe direção e depois ela falou desânimo também. Por quê? O desânimo é do cansaço da alma. Às vezes a gente tá em busca de encontrar o propósito, em busca de se conectar, mas às vezes a gente não faz de uma forma efetiva, vem um desânimo, vem um cansaço e a gente perde a direção. A gente até começa, mas a gente está tão desanimado, tão cansado, que a direção vai se perdendo. A gente só consegue ficar realmente conectado dentro do nosso propósito, fazendo esses cuidados com a nossa alma, com a nossa essência. A nossa essência é o que nós somos. Se nós não olhamos para ela, gente, a gente não está olhando para a gente. Se a gente não está olhando para a gente, não tem como a gente fazer nada direito. Não tem como andar na vida. A gente vai só sobreviver. E eu tenho certeza que nenhuma de vocês que estão aqui comigo hoje quer sobreviver. Senão vocês não estariam aqui, não. Estarem aqui comigo hoje já é sinal de que vocês estão escolhendo viver. Porque eu expliquei o que seria isso aqui. Não enganei ninguém. Eu não vim prometendo coisa que não tem nada a ver com isso. Então, é porque vocês estão bem cansados, estão cansadas, querem viver, não querem mais sobreviver. Sobreviver é muito chato. A gente tem que viver em plenitude. Vida perfeita? Não, não tem. Infelizmente, esse no mercado não está tendo esse tipo de produto. Mas uma vida equilibrada, uma vida que eu fico triste, que eu choro, que eu sinto raiva, mas que eu consiga depois voltar para o meu equilíbrio. Porque a gente é ser humano, a gente tem emoção de todos os tipos. E aí que está o pulo do gato, acolher todas as emoções que a gente tem sem julgar. Sem se condenar. Nossa, fiquei muito nervosa hoje. Briguei com Deus e o mundo e mais um tanto de formiga. Que horrorosa que eu sou. Que pessoa horrível. Não. Você é uma pessoa que tem sentimento, que tem emoção. É legal ficar brigando com todo mundo? Não, não é. Você mesmo se sente bem com isso. Da próxima vez que for para acontecer, respira. Mas lembra do que você sentiu agora? Respira para segurar a onda. Se acolha. Tente entender com calma por que eu estourei tanto. Qual que foi meu gatilho ali que fez o pluf de explodir? Isso é uma forma de autoconhecimento. É uma forma de você se conhecer. Em vez de você ficar só lá se chicoteando, que ser humano horrível. Não, pera, mas por que eu fiz isso? É um exercício de autoescuta, de autoconhecimento.
E à medida que a gente vai praticando esses exercícios, essas práticas de autoescuta, até esse tipo de coisa acontece com menos frequência, e quando acontece, eu volto para o meu prumo com mais rapidez, porque eu já estou me conhecendo melhor. Então, eu já sei até o que foi que... Nossa, eu já até sei o que foi que me fez fazer isso. E aí, da próxima vez, você já fica mais atento, tipo assim, não, já vai fazer isso aqui já, eu sei que isso aqui me irrita, então eu já vou sair fora, eu não vou dar trela para isso. É lógico, gente, que tem vezes que não vai ter como, vai acontecer. Mas vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Que vai mudando a frequência, vai mudando a intensidade, vai mudando o resultado final para a gente. Eu falo por mim. Hoje mesmo, vou dar um exemplo da minha vida. Eu tive uma briga horrível com a minha filha de 4 anos. Imagina, uma senhora de 39 brigando com uma criança de 4 anos. Olha que coisa linda. Pois é, aconteceu hoje. Foi desgastante para mim, houve um gasto energético imenso para mim, porque eu fiquei muito nervosa com ela. Muito. E aí respirei, fui fazer as minhas coisas, depois eu voltei para mim. Falei, por que eu explodi tanto com ela? Ela é uma criança de 4 anos, ela nem se regula. Eu que tenho que regular para ela e eu estou toda desregulando. E eu me ouvi o que eu estava sentindo, o que era o meu problema, por que eu fiz aquilo. Consegui entender. E aí eu fui lá na minha filha de 4 anos e conversei com ela. Da mesma forma que eu pude explodir com ela, eu tinha condição de conversar de uma forma equilibrada. Pedir desculpa para ela. E ela entendeu na linguagem dela. Há um tempo atrás, eu teria explodido com ela, igual aconteceu hoje. Sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar o dia inteiro chorando. Me sentindo a pior mãe do universo. Porque eu briguei com a minha filha. Mesmo que tivesse um motivo para isso. Porque às vezes mães brigam porque tem motivo, né? Não é à toa também. E o que isso ia resolver na minha vida? Eu ficar chorando o dia inteiro, me sentindo a pior mãe do mundo. Eu ia continuar sendo uma mãe estressada, desequilibrada com ela. Não ia ter nem a capacidade de me desculpar com ela. Ela ia continuar ferida pelo que aconteceu. E muito provavelmente eu ia estourar com ela de novo. Rapidinho. Porque eu ia entrar naquele clima tão ruim, eu não saí daquela vibração, eu ia brigar com ela de novo. Ia brigar com ela de novo. É o que eu acabei de falar. É a cobra correndo atrás do rabo. O que é? Você sai desse movimento. Você se retira desse movimento. Isso, a gente só faz isso quando a gente está começando a se conhecer. Quando a gente vê a importância da gente se ouvir, de se validar. E aí a gente começa a se respeitar e começa a sair desse ciclo vicioso. Tá dando para entender o que eu tô falando? Tá claro? Depois que veio, acho que eu falei de todo mundo. Faz todo sentido, obrigada. Depois, acho que eu falei de todo mundo, né? Tristeza, vibração. No caso da Daniele Pacífico foi a direção e o desânimo, acho que eu falei de tudo, né? Esses são os seus primeiros sintomas que vocês estão olhando aqui agora comigo, que estão te incapacitando, entre aspas, de se conectarem com vocês mesmos. Olha como é que é importante ter consciência, porque até agora vocês estavam falando assim, não me conecto, não consigo me conectar, a Ed não trouxe, não consigo me conectar. Mas por quê? Aí agora vocês pararam para se escutar. Eu não consigo porque eu estou desanimada. Aí eu estou um fracasso em pessoa. Eu não consigo porque eu estou triste, eu não tenho paciência. Agora você já tem um motivo, então agora você vai correr atrás de entender o motivo e resolver. Isso é ter consciência de si. Vocês demoraram 3 minutos para fazer isso. Nem isso, gente, nem 3 minutos, né? 3 minutos é muito. É que eu que estou falando aqui depois. Mas o momento de vocês respirar e pensar, não gastou nem 1 minuto. Viu como não é difícil a gente olhar para dentro? A gente quer uma desculpa. Porque às vezes é confortável, às vezes, a gente ficar nesse lugar também. Vocês já ouviram falar que até mesmo no meio de... Vocês vão desculpar a palavra. Mas até mesmo no meio de merda, a gente está no meio da merda, é bom, tem a sua vantagem, porque é quentinho. Eu vou ficando aqui. É isso.
Ah, é confortável reclamar. É confortável eu colocar a culpa e a responsabilidade em outras pessoas. Aí eu vou olhar para mim, eu ainda vou ter que olhar para mim, ver que eu que tenho a solução. Nada, que é isso? Não fazer isso não. Para quê? Não, vai ter que ser Deus, vai ter que dar um jeito, Jesus vai ter que dar um jeito, a psicóloga, psiquiatra, minha amiga, minha mãe, minha avó, meu cachorro, meu periquito. Eu não. Mas é você, porque é a sua vida. Ninguém vai dar jeito na sua vida se não for você. Os outros, inclusive Deus, estão aqui para te dar todo o suporte que você precisa. Mas resolver a sua vida, só você mesmo pode resolver. Somente você mesmo pode resolver. Não tem como ser de outra forma. E os outros estão aqui para nos auxiliar nesses processos. Por exemplo, o meu trabalho hoje, esse curso que eu estou propondo para vocês, é isso, é esse auxílio, essa ferramenta, que sozinha realmente é muito mais difícil. E não precisa ser sozinho. Tem várias pessoas para auxiliar. Vamos para a próxima prática, para a gente já ir finalizando. Deixa eu ver aqui. Eu escrevi, né, gente? Porque se eu não escrever, é uma beleza. Eu quero agora, todo mundo está com a câmera desligada, uma beleza, não sei nem quem que está fazendo o quê, mas enfim, eu vou confiar em vocês. Eu quero que vocês... Obrigada, Dani. É muito estranho falar com essas carinhas de foto. Obrigada, Tati. Eu quero agora, vocês vão fechar os olhos de novo. Vão respirar fundo, devagarinho. Obrigada, Dani, também abriu. Sente o ar entrando devagar. Bem devagar, viu, gente? Enche o abdômen e solta. Mais uma vez. E solta. Mais uma vez. E solta. Eu vou falar frases para vocês. Vocês vão repetir. De preferência de voz alta. Se não for possível, faça mentalmente. Eu escolho lembrar de mim. Eu escolho lembrar de mim. Eu escolho lembrar de mim. Eu escolho cuidar da minha energia. Eu escolho cuidar da minha energia. Eu escolho cuidar da minha energia. Eu escolho viver com alma. Eu escolho viver com alma. Eu escolho viver com alma. Respira fundo de novo. Tá? Solta devagar. Respira fundo de novo. Solta devagar. Mais uma vez. Devagar, solta agora. Isso. Muito bom. Como é que vocês estão se sentindo depois dessas afirmações? Bem, Bem, deu uma melhorada na dor de cabeça. é isso. Mais tranquilo. Mais leve, mais calmo, muito bem.
É isso. Demorou muito essas respirações? É tranquilo de fazer. E é tão gostoso, né? Depois, é bom? A sensação não é boa? É isso, gente. É isso que a gente tem que fazer. Isso é autoconhecimento. Isso é autoconexão. Isso faz um bem danado. Porque quando a gente desacelera, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, a gente consegue sentir com mais clareza as coisas. E aí a gente começa a saber que direção tomar. A gente começa a tomar decisões com mais sabedoria, com mais tranquilidade. Mas a gente passa a ser mais assertiva. Mas se vocês fizerem isso hoje comigo, amanhã será que vocês vão fazer? Vocês vão lembrar de fazer? Eu acho que não. Eu falo porque eu não fazia. Eu fazia, às vezes, quando eu estava em algum lugar e tal. Depois, dali um ano, eu fazia de novo. Porque a gente tem que criar hábito. E hábito demora para ser criado. Ele não se cria assim. Hoje eu decidi que vou fazer isso todos os dias. Eu faço hoje. Aí amanhã, na hora que eu vou fazer, meu filho me chama, minha mãe me liga. Sei lá, acontece alguma coisa, eu já não faço. Ah, não, ainda eu não fiz hoje, não. Amanhã eu não fiz. Aí amanhã eu faço. Aí amanhã acontece outra coisa. Aí quando você vê, passou. E aí você já não faz mais, porque eu já não fiz mesmo, né? Então eu não vou fazer, não. Hábito é repetição. E é constância. Você tem que estar ali fazendo. Por isso que no curso é interessante, porque o curso eu estou sempre falando com vocês sobre isso, ensinando práticas sobre isso, e aí você vai lá e vai fazendo, se propõe a fazer, vai fazendo. Lá no método, eu juntei tanta coisa, tem PNL, igual isso que eu fiz com vocês, chama reprogramação mental, esse exercício que a gente acabou de fazer. Então, tem que é reprogramar a sua mente para você pensar diferente, para você sentir diferente. Tem reprogramação mental, tem a questão dos conceitos espiritualistas que eu trago, toda a questão da fitoenergia, que a fitoenergia é o que estuda o poder das ervas, que eu falei mais cedo com vocês, sobre banho, sobre chá. Tem muita coisa ali, gente. Então, assim, é muito completo o curso, que vai auxiliar muito vocês a se conectarem mais, a estarem mais presentes com vocês mesmos, a dar melhor rumo na vida de vocês. Então, hoje, esse curso, ele está com valor super promocional, que é de R$ 86,57. Mas para vocês que estão no ao vivo, é só para quem está no ao vivo, eu vou dar um desconto, um cupom de desconto. Eu vou pegar aqui o nome dele. Fazer as coisas tudo sozinha, né, gente? Então, eu sou minha equipe. Um dia eu vou chegar, que eu vou ter uma equipe mesmo, várias pessoas trabalhando comigo, vocês vão ver. Mas, por enquanto, é eu e Deus. E a minha egrégora. Vocês conhecem minha egrégora? Vocês sabem o que é isso? Alguém conhece? Egrégora? Sabe, né? Egrégora é uma junção, né, de forças, de energias, de pessoas, de pensamentos. É isso. Eu tenho a minha egrégora aqui, eu sei que eu tenho. Mas eu vou ter uma egrégora de pessoas mesmo, o famoso staff, nunca sei como é que fala. Staff. O cupom é esse, de volta. Vocês, quando forem lá para adquirir o curso, põe esse cupom que vai ter um descontão lá de 10%. Ele está válido hoje até meia-noite. É só para vocês. Deu sono, né, Dani? Deu sono, né? Relaxou, relaxamento. É isso. Olha que beleza. Tem remédio, né? Sempre precisa tomar remédio. É isso, gente. É a vida. Ela é isso. O resultado já está aí. Com 1 hora que nós estamos aqui, já vou finalizar, porque eu falei que ia ser mais rápido. Acaba que estende um pouco. Eu vou compartilhar com vocês o link
do curso. Era para eu ter deixado aqui, eu não deixei. Cadê? Tá aqui, vendo? Eu. Vamos lá. Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui. Vou mandar aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Acho que vai. Isso. E é isso, meninas. Lá é muito mais completo do que isso. E eu quero que vocês sejam sinceras, quem esteve aqui comigo. Vocês gostaram? Vocês acham que valerá a pena passar essa horinha comigo? Uhum. Bastante. Obrigada, que bom. Se não gostar, pode falar. Muito bom. Muito bom, de verdade. É isso. O curso, o Despertar da Alma, são pequenas aulas. Eu não me estendo nas aulas, porque eu sei que é cansativo. Pode ficar cansativo. São pequenas aulas, são 5 módulos, que eu vou explicando muito mais do que eu expliquei aqui, muito mais profundo. Isso aqui foi só uma entrada. Tem as práticas lá, mais práticas, mais detalhes. Obrigada. Fico feliz, de verdade. Porque o meu propósito, falando tanto propósito, o meu propósito vai ficar gravado. O meu propósito é hoje ser auxílio na vida das outras pessoas. Hoje não, sempre foi, mas agora eu tenho certeza disso. Deus me colocou no mundo para eu ser suporte. Todos nós podemos ser suporte, mas o meu é muito, assim, eu abraçar várias pessoas para elas despertarem como eu despertei. Quem me conhece, ó, eu tenho a Sigrid aqui, que é minha prima, que está ali de fone gigante. A Dani me conhece há muitos e muitos anos. Minha mãe, que é a Edna, elas são testemunhas do que eu estou falando. Elas sabem que eu não estou mentindo. Que eu passei por processos muito difíceis. Muito difíceis. E olha, eu acredito que eu venci muito. Muito. E foi assim, através dessa conexão. Através de eu me conectando comigo, me conectando com Deus, me conectando mesmo com Deus que vive em mim, que é aquela coisa que é os... Eu nunca lembro a palavra, quem é que fala. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. É isso. Ah, obrigada, sim, obrigada. Você também tem uma energia ótima. É isso, nós temos Deus dentro da gente. Por que a gente não olha para Ele? Que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é a essência, nossa essência divina. Jesus falou, sois deuses. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas a gente só vai fazer se a gente olhar para essa essência e cuidar dela. Se não cuidar, é igual uma criança que a gente deixa lá ao relento, o que vai acontecer? Ela vai morrer, né, gente? Você não alimenta ela, você não olha para ela, você não cuida dela, ela morre. E é isso, a nossa essência está aqui para a gente olhar e cuidar dela. Então, é isso. Eu aguardo vocês num concurso ou qualquer outro projeto, mas que essa Masterclass já tenha feito sentido para vocês, que tenha auxiliado vocês de alguma maneira. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo. Muito obrigada por relevar a vida que habita aqui em mim, no meu entorno, né? Que são 2 espoletíssimas. Uhum. E é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me chamar lá, tá bom? Muito obrigada, queridas. Que Deus abençoe vocês.